Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queremos falar um pouco nesta noite sobre como nós somos ou como nós dirigimos a nossa própria vida, como nós guiamos, como nós somos controlados ou direcionamos a nossa vida. Toda e qualquer pessoa tem a sua vida dirigida por algo ou alguém. O dicionário ele define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Em muitas oportunidades, nós, seres humanos, estamos dirigindo algo ou alguém. E temos, então, uma grande dificuldade, uma enorme dificuldade em sermos dirigidos. Até entendemos que, quando Deus criou o homem para dominar sobre todas as coisas. Mas após o pecado, o homem, naquela pessoa de Adão, a própria palavra de Deus nos afirma que Adão, após o pecado, ele se escondeu de Deus. Ele se escondeu porque o pecado entrara no coração do homem e o fez afastar-se de Deus. Até então, creio que Deus estava conduzindo, guiando, dirigindo a vida do homem lá no Jardim do Éden, quando todas as coisas lhes eram favoráveis. Após a entrada do pecado, da desobediência no coração do homem, esse homem, então, ele se esconde. E a partir de então, ele busca ter o domínio sobre todas as coisas, mesmo tendo ainda o pecado arraigado em sua própria vida. Agora percebemos que o homem tem uma dificuldade de ser dirigido. Ele quer ser apenas dirigir alguém ou conduzir alguém, mas quando se trata de ser guiado, conduzido por alguém, ele tem uma certa dificuldade. Percebemos essa dificuldade por conta da autoconfiança. O homem ele tem uma autoconfiança e esta autoconfiança lhe impede de ficar dependente de um outro ser para lhe guiar, para lhe conduzir. Também o homem tem uma dificuldade porque ele é desconfiado da capacidade alheia. Quantas vezes nós percebemos as pessoas que são desconfiadas da capacidade alheia, que querem fazer tudo. E essa pessoa, ou este homem, ser humano, que é desconfiado da capacidade alheia, também tem grande dificuldade de confiar em Deus e permitir que esse Deus possa conduzir a sua vida. Em se tratando, então, de nós cristãos, por não conhecermos bem a quem é o Senhor e como ele tem condições e capacidade para dirigir e conduzir a nossa vida, nós somos convidados nesta noite. Conforme o profeta Oséias falou, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Somos convidados a conhecer o Senhor para que nós possamos ter a plena certeza e a convicção de quem pode conduzir e guiar a nossa vida. Oséias não estava errado quando ele falava conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque esse conhecer ele precisa ser um conhecer didático, um conhecer de aprendizado dos ensinamentos do Senhor sobre as nossas vidas diariamente. O Evangelho de João também nos dá uma amostra de que aquela pessoa ou aquela ovelha que conhece bem a voz do seu pastor, ele se torna facilmente ou se deixa ser facilmente conduzido por este pastor. Diz lá o texto, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A ovelha ouve a voz do pastor e conhece a sua voz. Estamos entendendo então que ser guiado, ser conduzido, é necessário que nós conheçamos quem está guiando e quem está conduzindo. Por isso, nós, como cristãos e ovelhas do Senhor, permitimos que o Senhor conduza a nossa vida. Não é fácil mesmo. Em tempos de tantas vozes, em tempos de tantos barulhos, tantas informações, nós permitimos que o Senhor conduza e dirija a nossa vida. Somos tentados a não ouvir e não conhecer a voz do Senhor. Por isso que nesta oportunidade, nesta noite, em ouvindo esta palavra, nós precisamos ser encorajados
a conhecer, a ter experiências pessoais com o Senhor, para saber que a nossa vida está nas mãos de Deus. Uma outra característica também tão difícil para que nós possamos ser dependentes e sermos guiados pelo Senhor é entendermos que nós precisamos renunciar ao nosso próprio eu. Precisamos renunciar. E quando nós falamos sobre renúncia, nós estamos falando em largar ou deixar algo em função de alguma outra coisa. E aí, esse deixar algo significa entender que este algo que nós estamos deixando, por escolhermos uma outra coisa, esta outra coisa é tão importante, tão infinitamente superior e melhor, para que nós possamos abandonar alguma coisa e nos apegarmos a uma outra coisa. Não é assim só com as coisas materiais, não é assim só com os sentimentos, não é assim só com a vida espiritual. Precisamos conhecer a Deus para entendermos que tudo aquilo que nós renunciarmos em favor deste Deus maravilhoso, nós estaremos sempre lucrando, estaremos sempre em melhor escolha ou fazendo uma melhor escolha. Quem está guiando a nossa vida? Quem está guiando os nossos passos, as nossas escolhas, os nossos sentimentos, as nossas emoções? Você pode muito bem começar a refletir se você está sendo guiado por Deus ou por algum outro sentimento ou outra coisa em sua vida. Vejamos, se você pegar um automóvel e neste carro, se ele estiver com 2 volantes, consequentemente você vai ter 2 motoristas. A sua vida precisa ser dirigida e guiada, não por 2 motoristas, mas só por um só motorista, um só Senhor, um só Deus. Largue o volante e deixe Deus te guiar. Ele sabe o melhor para a sua vida. A palavra de Deus em Lucas capítulo 14, verso 27 diz assim: se alguém quiser vir após mim, deve tomar a sua cruz e seguir-me. Nós estamos sendo conduzidos por Deus, mas precisamos a cada dia fazer esta escolha. O que hoje dirige a sua vida? O que exatamente hoje está dirigindo a sua vida que você precisa abandonar? Talvez muitas pessoas são dirigidas pela culpa que trazem dentro do seu coração. Algumas pessoas estão tentando fugir do seu interior por conta do remorso e ocultando a sua vergonha. São pessoas dirigidas pela culpa. São pessoas dirigidas e manipuladas por suas lembranças. Elas permitem que o seu passado controle o seu futuro. E hoje a palavra de Deus está dizendo: ei, abandone a sua culpa, abandone esta direção que você está e se entregue a Jesus. Entregue a sua vida na direção ou pela direção de Deus. Quando Caim pecou, a sua culpa o fez cair da presença de Deus. E Deus disse: você sabe, você é um fugitivo, um errante pelo mundo. E isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia, perambulando pela vida sem um propósito. Outras pessoas são conduzidas pelo rancor e pela raiva. Se apegam às mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviarem a sua dor através do perdão, revivem-na de contínuo em sua mente. Pessoas dirigidas pelo rancor se fecham, se interiorizam sua raiva enquanto as outras explodem sobre os outros. Ambas as reações são perniciosas e não trazem nenhum benefício. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura. A falta de juízo que leva à morte. São pessoas dirigidas ainda por mágoas, rancores, raiva, de coisas que já aconteceram há muitos anos e ainda estão vivas na mente e no coração. Por isso, abandone, perdoe, desde que o Senhor trabalhe no seu coração e a justiça ela vem do Senhor. Outras pessoas são dirigidas pelo medo. Seus temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas e expectativas ilusórias. Pessoas dirigidas pelo medo perdem grandes oportunidades por terem medo de correr o risco. O medo é a autoimposição de um cárcere
que impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Por isso, é necessário que você abandone o medo. A Bíblia diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você possa também perceber e entender que através do perdão, através do amor, você vai lançar fora tudo aquilo que tem sido um peso na sua vida e no seu comportamento, nas suas atitudes. A palavra de Deus diz que Adão teve medo e se escondeu, tentou se esconder de Deus. Tem pessoas que ainda hoje tentam se esconder de Deus. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que sonda e conhece todas as coisas. E diz que onde nós formos, onde estivermos, o Senhor conhece, o Senhor contempla, o Senhor sabe do que se passa e onde estamos. Então, outras pessoas são conduzidas, dirigidas, guiadas pelo materialismo, a fama, o sucesso, o dinheiro. Seu desejo de adquirir se torna o único objetivo na sua vida. Pessoas que jamais se satisfazem, pessoas que querem juntar riquezas aqui na terra. A palavra de Deus diz que onde estiver o teu tesouro, aí está também o seu coração. Mas diz também que a riqueza deste mundo é passageira, onde a traça, a ferrugem destrói, ou o ladrão pode roubar. Jesus falou aos seus discípulos sobre esta ansiedade, sobre esta solicitude pela vida. Lá em Lucas capítulo 12, a partir do verso 22, diz assim: não fiqueis ansiosos, porque a vez de comer ou de vestir, Deus sabe do que nós necessitamos. Onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Almas, tens em depósito muitos bens, come, bebe, folga. Louco, se esta noite te pedires a tua alma, para quem irá? São palavras que Deus fala ao coração do homem, para que não sejam pessoas conduzidas, dirigidas pela riqueza, pela fama, pelo dinheiro. Não existe nada de errado com os homens que possuírem riqueza. O errado é a riqueza possuir o homem, diz o grande evangelista Billy Graham. Podemos concluir esta palavra nesta noite, identificando e olhando para dentro de nós mesmos, percebendo quem está conduzindo a minha vida, quem está conduzindo a sua vida hoje. São essas conduções, essa direção em que nós permitimos que as pessoas ou algo ou sentimento nos conduzem, ou nós estamos nesta noite tomando a decisão e deixando Deus dirigir, conduzir a nossa vida. Estamos largando o volante e falando: Senhor, guia, pegue o volante, guia minha vida. Quando entendermos que Deus dá sentido à vida e que Ele tem propósitos bem claros e definidos para a nossa vida, saberemos sim que Deus tem todo o poder e autoridade e sabe conduzir a minha e a sua vida. Possamos confiar na direção de Deus, que está certamente nos conduzindo para a eternidade. A palavra de Deus é a bússola do cristão. Também já dizia Billy Graham. Nós vamos ficando por aqui nesta noite, na certeza de que, se entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele tem o melhor e Ele tem já preparado uma morada na eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Ó Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, porque sabemos que na dependência do Senhor e permitindo que o Senhor conduza a nossa vida, nós fazemos a melhor escolha e nós temos o melhor futuro para nossas vidas. Deus abençoe a vida da igreja, Deus abençoe as nossas famílias e que possa ser o condutor, aquele que guia as nossas vidas e nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus.